mais um vídeo aqui de resolução de prova. Hoje vamos resolver a prova da ESA 2020 e 2021. Gente, como eu falei para vocês no último vídeo da resolução da prova do ano anterior a esse, a gente vai selecionar as questões, tá? Que a gente vai ter mais facilidade para fazer. Questão de texto, como eu já falei para vocês, deixem por último, tá? Ó, olhei a prova inteira, na época a prova da ESA só tinham 4 questões, tá, gente? Número 3, já bati o olho e vi que tem assim, according to the text, que é de acordo com o texto. Então eu vou deixar ela por último, tá? Número 4, ó, fala de plural, tá? Plural de table, box, quilo, sky, que são substantivos, tá? Então, a questão 4 exige que você saiba plural de substantivo. Número 2, fala que complete o espaço com a forma correta dos pronomes pessoais. Então, aqui eu preciso saber pronome pessoal. A questão número 1 fala complete o espaço com a forma correta do verbo, tá? E aí você tem as alternativas aí do verbo para você completar aqui com a forma correta. Então, gente, eu acho que a número 1 e a número 2 são tranquilas. Então, eu vou começar por elas, tá? Depois, eu vou pular a número 3, vou fazer a número 4. E depois, por último, eu deixo essa questão do texto, que eu acho que é a mais complexa aqui dessa prova, tá? Então, vamos começar pela questão número 1. A questão número 1, como vocês podem ver aqui nas alternativas, né? Você tem que completar com o verbo read. O verbo read quer dizer ler, tá? Então vamos lá, eu tenho a letra A, que é reads. Esse reads ele está conjugado, né? O verbo está conjugado no simple present. Para qual sujeito? Se o meu sujeito for he, she ou it, tá? A letra C aqui a gente também vê que o read está conjugado no simple present, só que para os outros sujeitos, tá? I, you, we e they. A letra B e a letra E, gente, elas têm o verbo no ing, tá? O verbo no ing, a maioria das vezes ele faz referência a um tempo contínuo, tá? Então, tanto a letra B quanto a letra E, elas estão no present continuous, tá? Por que present? Porque o meu verbo to be, ele tá no presente, tá? E o verbo principal no ing caracteriza o tempo contínuo. Então, tanto a letra B quanto a letra E, elas estão no present continuous, né? Qual é a diferença, então, do are e do is? Vai depender de quem é o meu sujeito, tá? E a letra D diz assim, is read. Então, vamos ver qual é dessas formas aqui que eu preciso completar, que seria a correta para eu completar aqui. Primeiramente, gente, eu tenho que identificar qual é o tempo verbal que eu preciso usar, tá? Então, vamos lá, vamos tentar traduzir essa sentença. The president, que é o presidente, tá? Tananã, que é o verbo ler aqui, vai estar conjugado, né? O presidente, ele vai ler ou vai estar lendo o New York Times, né? Que é um jornal, né? Every day. Gente, every day é uma palavra que vai matar a nossa dúvida entre qual tempo verbal usar. Porque every day, seja ele escrito junto ou separado, né? Every day, duas palavras, ele significa algo que você faz todo dia, algo que você faz na sua rotina, algo que você sempre faz, tá? E a gente sabe que quando a gente vai falar de algo que a gente sempre faz, que é uma rotina, que é um hábito, a gente precisa usar o simple present, tá? Então a gente já elimina a letra B, que é um tempo contínuo, a letra E também. A letra C pode ser, a letra A pode ser, dependendo do meu sujeito, né? A letra D também já elimino, tá? Então a letra A, eu sei que a letra A e a letra C estão no simple present. Qual das duas vai ser a certa vai depender do meu sujeito, tá? O meu sujeito é the president. E vocês concordam comigo que o presidente, ele pode ser substituído por he ou she, tá? Então, se eu estou falando de he ou de she, eu tenho que conjugar o meu verbo.
Então, por isso que a resposta é a letra A dessa questão, tá, gente? Então, vamos lá. Já fiz a questão número 1. Agora eu vou para a número 2. A número 2, ele pede para você completar o espaço com a forma correta do pronome pessoal, tá? Pronome pessoal, em inglês, a gente está falando de quais pronomes? A gente está falando de pronome sujeito, tá? Que são aqueles mais famosos, né? O I, you, he, she, it, they e we, tá? Por que eles são chamados de pronomes sujeitos? Porque eles que vão fazer, eles vão realizar a ação que o verbo está indicando. Por isso, o pronome sujeito. Outro tipo de pronome pessoal que eu tenho em inglês são os pronomes objetos, tá? Pronomes objetos, eles vão sofrer a ação que o verbo está indicando, tá? E eu tenho os pronomes objetos correspondentes a cada pronome pessoal. Então, o I, como pronome objeto, vira me, o you continua you, o it também continua it, tá? He vai virar him, she vai virar her, they vai virar them e we vai virar us, tá? Como pronomes objetos, tá? Então, ele diz assim, pronome pessoal, eu não sei se vai ser um pronome sujeito ou um pronome objeto, tá? É isso basicamente que você vai ter que identificar aqui para saber. Então, letra A, ele fala de him. Him é ele, tá? A gente traduz em português como ele, tá? Só que na função de o quê? De objeto, ele vai estar sofrendo a ação do verbo. O it aqui, ele é it tanto como sujeito como pronome objeto, tá? É a mesma forma de você escrever. Her é ela, tá? Como pronome objeto. He, ele como pronome sujeito. She, ela como pronome sujeito, tá? Então vamos ver a sentença para ver com qual desses eu vou ter que completar. Então diz assim, meu irmão tem um novo emprego, tá? E novo emprego tá destacado aqui, então provavelmente eu vou ter que fazer menção a ele quando eu for completar aqui com o pronome correto, tá? Então meu irmão tem um novo emprego. Ele não gosta tananã very much, ou seja, ele não gosta do emprego muito, né? Ele não gosta muito disso, né? E como eu vou estar fazendo referência ao novo emprego, né? Esse novo emprego aqui, eu poderia trocar toda essa estrutura por qual pronome, né? Eu poderia trocar pelo it, né? Então, como eu estou fazendo menção a algo que é it, eu também preciso usar it aqui, tá? E nesse caso, o it vai ser o quê? Pronome sujeito ou objeto? Pronome objeto, porque ele que vai estar sofrendo a ação de não ser gostado, tá? Então, nesse caso, o it é um pronome objeto, tá? Então, aqui eu fiz a questão número 1, número 2. Agora, vamos pular a questão número 3 e vamos fazer a questão 4, que fala do plural dos substantivos. Gente, plural de substantivo não tem outro jeito, você tem que praticamente decorar, né? Qual é a regra geral? A regra geral é você, que nem no português, você vai ter que acrescentar S, tá? Mas existem exceções e existem casos específicos, tá? Então, vamos lá. Gente, não tirei nada da cabeça de vocês, tá? Vamos analisando as alternativas e vamos eliminando, tá? Então, ele pede assim, a forma do plural, né, desses substantivos são respectivamente. Então, vamos lá. Table. A gente não conseguiria nada, eliminar nenhuma questão, nenhuma alternativa, só analisando o table, porque é tables em todas as alternativas, nem o box que vira boxes, né? Também a gente não saberia eliminar nenhuma alternativa sabendo esse plural, tá? Qual é a regra do table? Só acrescentar S. A regra para formar o plural de box, substantivos terminados em X, você tem que acrescentar ES no final, tá? Então, vamos lá. Vamos ver essa palavra aqui, ó, tooth. Qual é a regra para o tooth? Que é dente, né, no singular. Quando eu tenho OO, geralmente você vai ter que trocar esse OO por EE, tá? Para formar o plural. Então, teeth,
eu já elimino a alternativa A, porque o plural correto para tooth é teeth. Então, a letra A está errada. Tá? E o wife? Qual é a regra para formar o plural de wife? Wife é uma palavra terminada em FE. Palavras terminadas em FE, você tira o FE e acrescenta VES, tá, gente? Então, vira wives, com V. Então, elimino a alternativa C. Ó, já estou indo eliminando minhas alternativas aqui. Sejam inteligentes na hora de fazer a prova também, gente. Na hora de resolver a prova, né? Então, vamos lá. Estou entre B, D e E. Sky, tá? É um substantivo terminado em Y, precedido de consoante, tá? Quando eu tenho esse caso, eu tenho que tirar o Y e acrescentar IES, tá? Então, elimino a letra B, ó. Fico entre D e E só. Eliminando a letra B, agora eu fiquei na dúvida entre quilo, né? O plural de quilo. É quilos, só acrescenta S, ou é quilos, acrescenta ES no final? Gente, quilo, tá? Geralmente, os substantivos terminados em O, você vai acrescentar ES no final, tá? Só que quilo é uma exceção a essa regra e eu só preciso acrescentar o S para formar o plural. Então, por isso que a minha resposta é a letra D. Olha só como essa questão a gente foi até o final com ela, né? Então, não acho que seja uma questão fácil. Por quê? Até porque você teria que saber essa regrinha da exceção do quilo, né? O quilo é um plural, é um substantivo que termina em O. Teoricamente, pela regra, você teria que acrescentar ES para formar o plural, só que ele é uma exceção, tá? Você tem que só acrescentar o S mesmo para formar o plural. Então, vamos fazer a nossa última questão, né, que é a questão do texto. Então, vamos lá. Antes de ler o texto, gente, eu leio o enunciado e as alternativas. Para quando você for ler o texto, você já saber a informação que você quer pescar ali no texto, tá? A gente vai ver que a gente nem precisa ler esse texto inteiro para saber a resposta dessa questão. Então, vamos lá. De acordo com o texto, é correto dizer que... Aí ele fala assim, letra A, Marine Corps, gente, é fuzileiro, corpo de fuzileiros, tá? Então ele tá falando assim, o corpo de fuzileiros do Brasil, tá? É parte do exército brasileiro. Army é exército. Será? Não sei, a gente vai ter que ver pelo texto, né? Então, letra B diz assim, a Armed Forces são forças armadas, tá? Forças armadas, as forças armadas brasileiras faz parte da Força Aérea Brasileira. Essa questão aqui me parece um pouco furada, né, gente? Acho que teria que ser ao contrário, né? Teria que ser a Força Aérea Brasileira faz parte das Forças Armadas e não as Forças Armadas fazem parte da Força Aérea Brasileira, né? Eu acho que essa aqui, a letra B aí não faz muito sentido, tá? Então acho que a gente já pode até descartar ela, deixar ela como uma possibilidade de ser resposta bem baixa, né? Então vamos lá, letra C. A Força Aérea Brasileira faz parte da Força Armada Brasileira? Você vê que tem uma oposição, gente, entre a B e a C. Então, provavelmente, uma delas vai ser a resposta, tá? Letra B está falando que as Forças Armadas pertencem à Força Aérea. E a letra C diz ao contrário, que a Força Aérea pertence à Força Armada, né? Então, quando tem uma oposição assim muito forte de alternativas, principalmente falando de texto, fica atento que uma delas pode ser a resposta, tá? Então, vamos marcar aqui. Letra D diz que a aviação naval brasileira faz parte da Força Aérea Brasileira? Não sei, né? Vamos ver pelo texto. Mas sabendo que a aviação naval, eu acho que ela pertenceria à Marinha, né? E não à Força Aérea, né? Mas vamos ver pelo texto. Letra E
diz que a aviação do Exército Brasileira faz parte da Marinha Brasileira. Navy é Marinha. Gente, não sei, tá? Justamente pelo mesmo motivo de cima, né? A aviação do Exército, não sei se ela faria parte da Marinha, né? Acho que ela faria parte do Exército, né? Mas vamos ver pelo texto. Então vamos lá. Vocês vão ver que eu só vou precisar ler mesmo o primeiro parágrafo desse texto, que a resposta está logo aqui em cima. Então diz assim, que as Forças Armadas Brasileiras é uma organização militar formada pelo Exército, tá? Pela Marinha, tá? E pela Força Aérea, tá? E ele diz assim, ele põe em parênteses, né? Quem pertence ao Exército, né? A aviação do Exército. Então a gente já elimina a letra E, que diz que a aviação do Exército pertence à Marinha. Não é, pertence ao Exército. Fala assim, a Marinha, incluindo o Corpo de Fuzileiros, tá? Então a gente elimina a letra A, que fala que o Corpo de Fuzileiros pertence ao Exército, não é essa a resposta. E a aviação naval, tá? Então a aviação naval pertence à Marinha e não à Força Aérea, tá? E a gente fica entre a B e a C, como eu disse para vocês, né? As duas alternativas que tem uma oposição entre elas. Então vamos lá. E ele diz assim, e a Força Aérea Brasileira, né? Então qual é a resposta aqui? É a letra C, né? A Força Aérea pertence à Força Armada Brasileira, né? Então, gente, foi essa a resolução da prova da ESA do ano de 2020 e 2021. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Gente, mais uma vez, não basta só saber a matéria que está lá no edital. Saibam estratégia de prova, estudem estratégia de prova. Tenham certeza que no dia da prova vocês vão estar encarando ela de igual para igual, porque vocês estudaram para isso, tá? Desejo a vocês bons estudos. Me sigam lá no Instagram também, @aprovecominglês. Eu sempre estou postando dicas de inglês e dicas de concurso militar também, de modo geral. Tá? Espero que vocês tenham gostado e see you guys next time. Vejo vocês na próxima.